Pessoal, 58% de vocês não são inscritos no meu canal. E se você gosta dos meus vídeos, acompanha o canal, peço por favor a vocês se inscreverem para apoiar o meu trabalho, pois esses vídeos dão muito trabalho para fazer, mesmo não sendo tão bom assim. Mas com o apoio de vocês, eu farei ao máximo melhorar as edições, ok? Aproveite o vídeo. Fala, meus queridos alunos e minhas queridas alunas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós falaremos sobre conversão de variação de temperatura, função termométrica e dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos, que é a última parte de termometria. E se você não viu nem a parte 1 e nem a parte 2 de termometria, o link desses vídeos estarão aqui na descrição, ok? Então, pessoal, já dá aquela dedada no like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, ok? Então, let's learn! Se você assistiu aos meus últimos vídeos, já deve saber o que é variação e como calculá-la. Mas, se você não sabe, fique tranquilo que eu te explicarei agora mesmo. Variação é um conjunto de mudanças que ocorre em uma determinada ocasião. E para calculá-la, nós fazemos o seguinte: pegamos o valor final e subtraímos com o valor inicial. Por exemplo, para calcular a variação da velocidade, nós pegamos o valor da velocidade final e subtraímos com o valor da velocidade inicial. E com a temperatura não é diferente. A variação da temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos supor um exemplo. Eu estava com fome e decidi preparar um miojo para mim. E para fazermos um miojo nós precisamos de água quente. Então, eu peguei a água da torneira, que normalmente tem uma temperatura de 20 graus Celsius, e a esquentei até atingir 98 graus. E para calcularmos a variação da temperatura desse processo, nós subtraímos 98 por 20, que dá um valor de 78 graus Celsius. Ou seja, a temperatura variou em 78 graus. E para converter a variação da temperatura em graus Celsius para Fahrenheit, nós fazemos o seguinte: delta Tc sobre 100 menos 0 igual a delta Tf sobre 212 menos 32. Então fica 100 menos 0 é 100. 212 menos 32 é igual a 180. Então fica delta Tc sobre 100 igual a delta Tf sobre 180. Simplificando os denominadores por 20, fica delta Tc sobre 5 igual a delta Tf sobre 9. Ok, pessoal? E vocês não precisam fazer tudo isso que eu acabei de fazer. É só para ver como eu chego nessa fórmula aqui, que eu recomendo vocês irem direto para ganhar tempo, economizar espaço durante a prova, ok? Agora vamos ver a conversão da variação da temperatura em graus Celsius para Kelvin, ou ao contrário. Então nós fazemos o seguinte: delta Tc sobre 100 menos 0 igual a delta Tk sobre 373 menos 273. Então fica delta Tc sobre 100 igual a delta Tk sobre 100. E aí eu posso cortar os denominadores. Então fica delta Tc igual a delta Tk. Mentira que é só isso, Mesquita. Te digo verdade, meu amigão. É só isso mesmo, simples assim, garotinho. Agora a variação da temperatura em graus Fahrenheit para Kelvin, ou de Kelvin para Fahrenheit. A fórmula é essa daqui: delta Tf sobre 212 menos 32 igual a delta Tk
sobre 373 menos 273. Então fica delta TF sobre 180 igual a delta TK sobre 100. Simplificando por 20, os denominadores fica delta TF sobre 5 igual a delta TK sobre 9. Na verdade é o contrário, né? Agora que eu percebi. Desculpe pelo erro, pessoal, desculpe. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam entendendo. Como vocês podem ver, não tem muito que esquentar a cabeça, ok? Ok, pessoal. De exemplo, vamos tentar resolver este exercício de vestibular. Uma variação de temperatura de 300 Kelvin equivale na escala Fahrenheit a uma variação de... E, pessoal, nós acabamos de ver a fórmula para converter a variação em Fahrenheit para Kelvin, ou de Kelvin para Fahrenheit, que é essa daqui. Delta TF sobre 9 igual a delta TK sobre 5. E a variação da temperatura em Kelvin é de 300 Kelvin. Então fica delta TF sobre 9 igual a 300 Kelvin sobre 5. E aí, pessoal, eu posso dividir o 300 por 5, que dá 60. Então fica delta TF sobre 9 igual a 60. E, pessoal, eu posso multiplicar o 9 pelo 60, que dá 540. Então, delta TF é igual a 540 graus Fahrenheit. Portanto, a resposta correta é a letra A, 540 graus Fahrenheit. Ok, pessoal? Agora, pessoal, vamos tentar resolver este outro exercício de vestibular. No mapa abaixo está representada a variação média da temperatura dos oceanos em determinado mês do ano. Ao lado encontra-se a escala em graus Celsius utilizada para a elaboração do mapa. Determine em graus Kelvin o módulo da variação entre a maior e a menor temperatura da escala apresentada. E, pessoal, como nós podemos ver aqui nessa imagem, a maior temperatura apresentada é de 4,5 graus e a menor é de menos 3,5 graus. Então, pessoal, para calcular a variação entre a maior e a menor temperatura, nós fazemos delta T igual a 4,5 menos 3,5. Ficou até estranho, né, pessoal? Mas, como temos um valor negativo, isso aqui torna-se uma conta de adição. Então, 4,5 menos 3,5 é muito estranho falar desse jeito. Dá um valor de 8 graus Celsius. Então, pessoal, como nós já sabemos a variação e temos que transformá-la em Kelvin, nós fazemos delta TC sobre 100 igual a delta TK sobre 100. E aí, pessoal, a gente pode cortar os denominadores porque eles são iguais. E então fica 8 igual a delta TK. É só isso, Mesquita? É isso mesmo, é só isso. Então, a resposta correta é a letra C, 8 Kelvin. Como vocês podem ver, pessoal, é a coisa mais fácil do mundo. Não tem motivo para esquentar a cabeça. E por último, pessoal, aqui vai mais um exercício de vestibular. A chegada do homem à Lua aconteceu em 1969. A estrutura da Lua é rochosa e praticamente não possui atmosfera, o que faz com que, durante o dia, a temperatura chegue a 105 graus Celsius e à noite caia para menos 55 graus Celsius. Essa variação térmica, medida na escala Fahrenheit de temperatura, vale? Primeiramente, pessoal, temos que calcular a variação da temperatura. Então, para isso, nós fazemos delta T igual a 105 menos 155. E, pessoal, como nós temos um valor negativo, essa conta acaba tornando uma conta de adição. Então, o valor da variação é de 260
graus Celsius. E agora, pessoal, nós convertemos essa variação que está em graus Celsius para graus Fahrenheit. Então fica delta TC sobre 5 igual a delta TF sobre 9. E como o valor da variação da temperatura em graus Celsius é 260, então fica 260 sobre 5 igual a delta TF sobre 9. E aí, pessoal, nós podemos dividir 160 por 5, que dá 52. Então fica 52 igual a delta TF sobre 9. E aí nós fazemos a multiplicação de 52 e 9, que dá 468. Então, o valor da variação da temperatura em Fahrenheit é de 468 graus Fahrenheit. E, então, a resposta correta é a letra D. Agora, pessoal, chegamos na parte mais chata do vídeo, que é a função termométrica, que é uma grandeza matemática que relaciona as grandezas termométricas com a temperatura, que serve para medir a temperatura de objetos e ambiente. E as principais grandezas termométricas são a temperatura, pressão e comprimento. Imagine um termômetro a gás, que utiliza como grandeza termométrica a pressão. E, sabendo que quando esse termômetro atinge 400 graus X, a pressão fica em 800 milímetros de mercúrio. E quando esse termômetro atinge 200 graus X, a pressão fica em 300 milímetros de mercúrio. E com esses dados, como eu determino a função desse termômetro? E é o que nós veremos agora. E para deter a função do termômetro, nós fazemos o seguinte: relacionamos o maior com o menor. Então, relacionamos o 400 com o 200 e com o X. A mesma coisa fazemos com a pressão. Relacionamos o 800, que é o maior valor, com o 300, que é o menor. E relacionamos também o 800 com o P. E, após ter feito isso, nós fazemos X menos 200 sobre 400 menos 200 igual a P menos 300 sobre 800 menos 300. E, após fazer a subtração, fica X menos 200 sobre 200 igual a P menos 300 sobre 500. E aí, pessoal, eu posso cortar os zeros dos denominadores para simplificar. Então, eu corto aqui, corto aqui, corto aqui e corto aqui. E, então, fica X menos 200 sobre 2 igual a P menos 300 e sobre 5. E agora, o que a gente faz? Regra de 3. Produto dos meios com produto dos extremos. Então fica 2 vezes P menos 300 igual a 5 vezes X menos 200. Aplicando a distributiva, fica 2P menos 600 igual a 5x menos 1000. E aí, pessoal, eu faço o seguinte: eu não inverto o sinal. Nessas ocasiões aqui, eu não preciso inverter o sinal. Eu faço o seguinte: 1000 menos 600 igual a 2P menos 5x. 1000 menos 600 é igual a quanto? 400. Então fica 400 igual a 2P menos 5x.
E aí, pessoal, eu posso representar isso por uma fração. E então, eu posso isolar tanto o P quanto o X. E de preferência, eu vou isolar o P. Então, fica P igual a 400 menos 5x sobre 2. E agora, o que eu faço? O seguinte, eu faço P igual a 400 sobre 2 menos 5x sobre 2. Portanto, a função é igual a P. Espere um minutinho. Eu esqueci de um detalhe, pessoal. Aqui eu inverto o sinal. Então aqui fica mais, aqui também e aqui também, ok? E voltando, P é igual a 200 mais 5x sobre 2. É isso, pessoal. É só isso. Como vocês podem ver, pessoal, é um pouco diferente. E eu não consigo mostrar tudo, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem, pode pausar aí pra copiar. Eu não tô conseguindo mostrar o papel inteiro. Mas, vocês, pessoal, vocês podem. Vocês, na verdade, poderiam isolar tanto o X como o P, ok? E de preferência, eu isolei o P, certo? Mas agora, vamos ver o resultado ao isolar o X, ok? Então, vamos isolar o X. Então, fica X igual a 400 mais 2P sobre 5. E aí, então fica X é igual a 400 sobre 5 mais 2P sobre 5. Portanto, X é igual a 80 mais 2P sobre 5. Ok, pessoal? Vocês podem tanto fazer isso quanto isso, ok? E, pessoal, como eu já havia dito antes, isso é um pouco diferente do que nós acabamos de ver, ok? Então, é muito importante vocês prestarem atenção. E, pessoal, caso você não entenda, fique tranquilo, porque, assim, eu não consegui simplificar essa parte do vídeo. Então, o jeito para você começar a dominar essa parte é treinando, ok? Ok, pessoal, mas e se o termômetro bater 600 milímetros de mercúrio? Qual será a temperatura? Bom, pessoal, para descobrir isso é muito simples. Vamos utilizar o resultado que nós chegamos quando isolamos o X. Então, X é igual a 80 mais 2 vezes 600 sobre 5. E 2 vezes 600 é igual a 1.200. Então, X é igual a 80 mais 1.200 sobre 5. E aí, pelas minhas contas, dos 1.200 dividido por 5 dá... Deixa eu ver aqui... dá 240. Então, X é igual a 240 mais 80. E eu fiz a soma aqui e deu 320 graus X. Mentira que é só isso, Mesquita. Eu pensava que era mais difícil. Pois é, amigão. É só isso mesmo. Fique tranquilo que quando você chega no resultado, tudo fica mais fácil. Mas e se o termômetro bater 250 graus X? Qual é a pressão? E para descobrir isso, pessoal, também é muito simples. A gente utiliza esse mesmo método que nós chegamos no primeiro exercício que nós fizemos sobre função termométrica, só que no lugar do X, a gente coloca o 250. Então, 250 é igual a 80 mais 2P sobre 5. E aí, pessoal, o que nós fazemos? Nós podemos subtrair o 250 pelo 80. E por que subtrair? Porque, pessoal, o 80 ele é positivo, porque ele está somando. Então fica 170 igual a 2P sobre 5. E agora, o que a gente faz? Muito simples. A gente faz o seguinte. Nós multiplicamos... Opa! Bati aqui na câmera sem querer.
nós multiplicamos o 5 pelo 270, que pelas minhas contas aqui deu 850. Então, 850 é igual a 2P. E se o P está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, P é igual a 850 sobre 2. E eu fiz as contas aqui e 850 dividido por 2 é igual a 425 milímetros de mercúrio. Ok, pessoal? Para fazer esses exercícios, pessoal, não precisa manjar de matemática. É só saber fazer multiplicação, divisão, adição e subtração. Muito simples, pessoal. Eu espero que vocês estejam entendendo a matéria, ok? Antes de começarmos a falar sobre dilatação térmica, saiba que dilatação é a variação das dimensões de um objeto devido às alterações de temperatura, e dimensões são as medidas de um objeto como área, volume, comprimento, largura e entre outras medidas. Mas agora bora falar da dilatação linear dos sólidos, que é um fenômeno físico em que um objeto sólido sofre mudança de comprimento devido à variação de uma temperatura. Imagine uma barra de ferro que está a 25 graus e ao aquecê-la a 75 graus, o seu comprimento aumenta devido à variação da temperatura. Com isso, é possível perceber que o seu comprimento também variou. E para calcular a variação do comprimento, nós utilizamos esta fórmula. ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT ou Δθ. E ΔL é a variação do comprimento, LO é o comprimento inicial e alfa é a dilatação linear e ΔT ou Δθ é a variação da temperatura. E de exemplo, pessoal, vamos tentar resolver este outro exercício de vestibular. Nesse vídeo, pessoal, vocês vão cansar de ver exercício de vestibular, mas bora lá. Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 graus Celsius até 60 graus Celsius. Sabendo que a barra a 10 graus Celsius tem um comprimento igual a 5 metros e que o coeficiente da dilatação linear do ferro é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, podemos afirmar que a variação da dilatação ocorrida e o comprimento final da barra foram de... E para resolver este exercício, pessoal, é muito simples. É só aplicar a fórmula que nós acabamos de ver, que é essa daqui. ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT ou Δθ. E, pessoal, eu prefiro utilizar ΔT, mas você pode usar tanto o ΔT quanto o Δθ, ok? E, como nós vimos no enunciado, o comprimento inicial é de 5 metros e o coeficiente da dilatação linear é de 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. E a variação da temperatura é de 60 menos 10. E então fica 5 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. E 60 menos 10 é igual a 50. Então fica 5 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 50. E 5 vezes 50 é igual a 250. Então, ΔL é igual a 250 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. E, pessoal, fazendo a multiplicação de 250 e de 1,2 dá 300,0. Então, fica 300,0 vezes 10 elevado a menos 6. E, pessoal, para simplificar essa multiplicação, nós podemos transformar o 300,0 em notação científica. Então, como nós podemos ver, temos 1, 2, 3. 3, 0. Então, nós fazemos ΔL é igual a 3 vezes 10 elevado a 3 mais menos 6. E, pessoal, como nós temos um
qual é o nome? Um coeficiente. Um coeficiente não, é um expoente. Um expoente. Desculpa pelo erro, tá, pessoal? Mas, como nós temos um coeficiente negativo, essa conta de adição acaba tornando-se uma conta de subtração, como nós já vimos anteriormente. Então, ΔL é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. E, pessoal, não acabou por aí. O exercício também quer o valor do comprimento final. E, como nós vimos, para calcular uma variação, nós fazemos final menos inicial. Então, ΔL é igual o comprimento final menos o comprimento inicial. E a variação do comprimento é de 3 vezes 10 elevado a menos 3. E isso é igual a 0,003, igual a LF, que é o valor que nós queremos encontrar. E no enunciado diz que o comprimento inicial é de 5 metros. Então, 0,003 é igual a LF menos 5. Então, pessoal, como nós queremos encontrar o comprimento final, nós isolamos o LF. E se nós isolamos o LF, nós invertemos o sinal de menos para mais. Então, 0,003 mais 5. Então, o comprimento final é igual a 5,003 metros. Portanto, a resposta correta é a letra D. 3 vezes 10 elevado a menos 4 metros e 5,0003 metros. Ué, mas aqui no meu deu diferente. Não estou entendendo. Relaxa, pessoal. É porque, pessoal, tá certo o que eu fiz. Mas o exercício queria que eu chegasse nesse resultado aqui. Por exemplo, ó, ΔL é igual a 3,0 vezes 10 elevado a menos 4. Porque, pessoal, temos uma casa decimal aqui. Então, se temos mais uma casa decimal aqui, a gente adiciona mais um expoente, ficando em menos 4. A mesma coisa aqui, pessoal. A mesma coisa acontece aqui. LF seria igual a 5,0003 metros. Ok, pessoal? Mas não muda nada, desde que você chegue no resultado, ok? E agora vamos falar da dilatação superficial dos sólidos, que é a mesma coisa da dilatação linear. Porém, ao invés de aumentar o comprimento, o que é aumentado é a área do objeto sólido, devido ao aumento da temperatura. Imagine uma placa de ferro que está a 15 graus Celsius e, ao ser aquecida a 83 graus Celsius, sua área aumenta devido ao aumento da temperatura, ou seja, a área da placa aumentou devido à variação da temperatura. E para calcular a variação da área, nós utilizamos esta fórmula, ΔA igual a área inicial vezes beta vezes ΔT. E, pessoal, ΔA é a variação da área. E, pessoal, o beta é o coeficiente superficial, que para calcular nós fazemos 2 vezes o alfa, que é o coeficiente linear. Vamos tentar resolver este exercício. Um painel de metal com um coeficiente de dilatação superficial de 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1 tem uma área inicial de 0,5 metros quadrados. Se a temperatura do painel aumenta em 50 graus Celsius, qual será a variação da área? E para resolver este exercício, pessoal, nós utilizamos a fórmula que nós acabamos de ver, que é essa daqui, ΔA igual a área inicial vezes beta vezes ΔT. Eu até confundi, pessoal. Eu confundi beta com delta. Desculpa por isso, tá, pessoal? Então, ΔA é igual a 0,5 vezes 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 50. E, após eu multiplicar 0,5 por 50, dá 25 vezes 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. E, fazendo essa multiplicação, dá um valor de 62,5 vezes 10 elevado a menos 5. E, simplificando, eu faço
6,25 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Portanto, a resposta correta é a letra C. 6,25 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Já estamos na reta final do vídeo e agora nós falaremos sobre dilatação volumétrica dos sólidos, que, pelo nome, vocês já devem estar ligados, né? Que é o aumento do volume dos objetos sólidos devido à variação da temperatura. Imagine um cubo de metal, inicialmente a 22 graus Celsius, e, após ser aquecido a 83 graus Celsius, seu volume aumenta devido ao aumento da temperatura. E para calcular a variação do volume, nós utilizamos esta fórmula: ΔV igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. E ΔV é a variação do volume e gama é o coeficiente volumétrico, que é 3 vezes o alfa. Bora resolver este exercício aqui. Um cubo de aço é aquecido em 180 graus Celsius. Considerando que o volume inicial do cubo era de 50 centímetros cúbicos e que o coeficiente da dilatação volumétrica do aço é de 33 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, calcule a variação do volume após o aquecimento. E para resolver este exercício, pessoal, nós utilizamos a fórmula que nós acabamos de ver, que é ΔV igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. E então, ΔV é igual a 500 vezes 33 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 180. E aí, pessoal, eu fiz a multiplicação direto e deu 2.970.000 vezes 10 elevado a menos 6. E, pessoal, eu posso puxar uma vírgula aqui, então fica 2.970.000. Eu não sei se eu falei certo esse número, pessoal. É porque esses números grandes me deixam confuso. Então, pessoal, como eu puxei uma vírgula para cá, e aqui nós temos 6 casas decimais, e aqui nós temos um expoente negativo, que é menos 6, nós somamos 6 com menos 6, que dá 0, porque seria uma conta de subtração, igual a 6 menos 6. Portanto, o valor da variação do volume é igual a 2,97 centímetros cúbico. É isso, pessoal. É um pouco complexo, mas se você pegar o jeito, acaba tornando algo muito, muito fácil. Dilatação volumétrica dos líquidos. É a mesma coisa da dilatação volumétrica dos sólidos. O volume aumenta e a fórmula para calcular a variação do volume é a mesma, mas o que diferencia esses dois fenômenos é o estado da matéria. Com isso, podemos afirmar que a dilatação volumétrica dos líquidos é o aumento de temperatura que resulta na variação do volume de uma substância líquida. Entretanto, não é possível aquecer um líquido sem aquecer o recipiente no qual está contínuo. E por esse motivo, o líquido transborda, ou seja, se espalha, se expande no frasco ou em um recipiente que está contínuo. E antes de encerrar esse vídeo, pessoal, eu queria compartilhar para vocês o que é o coeficiente de dilatação que apareceu nas 3 fórmulas sobre dilatação térmica. Coeficiente de dilatação não é nada mais e nada menos que uma medida de como o material cresce ou encolhe quando é esquentado ou esfriado. E, quanto maior o coeficiente de dilatação, maior será a expansão do material com a mudança de temperatura. E pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e compreendido o conteúdo, ok? E até a próxima!